Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Figueiredo e hoje eu estou aqui, como vocês podem ver, com uma novidade, a Camila Cavalheiro, que é uma psicóloga parceira e ela topou vir aqui conversar um pouco comigo, conversar um pouco com vocês. Para começar, queria que você se apresentasse. Camila Cavalheiro, quem é Camila Cavalheiro? Olá, pessoal. Bem, sou psicóloga, tenho uma pós-graduação em psicanálise, fiz uma formação em psicanálise, sou mediadora de conflito, já trabalhei como ouvidora em empresas de grande porte, trabalhando essa parte de conflito também. Tenho uma bagagem de clínica aí de 20 anos, considerando estágio da faculdade, mais a vida profissional, que são já 17 anos. Aliás, conta pra gente um pouco isso, acho que é uma dúvida recorrente. Qual a diferença da psicologia para a psicanálise, para a psiquiatria? Esse campo psique às vezes é muito confundido, né, para quem procura a gente. Então, tenta falar um pouco disso para a gente. Acho que essa é uma pergunta muito importante, assim, para quem precisa, em algum momento da vida, fazer uma decisão de quem eu procuro, né? Que profissional eu devo procurar para tratar de uma questão de sofrimento, um conflito, ou autoconhecimento, que depende do que a pessoa quer. O psicólogo ele faz uma faculdade, que são 5 anos, né? E a gente tem esse título de psicólogo, formação de psicólogo. E aí a gente tem várias abordagens psicoterapêuticas para poder tratar o indivíduo, né? Então eu tenho essa formação de 5 anos em psicologia. E paralelo à faculdade, eu conheci uma professora que era psicanalista. E ela me encantou. E nesse momento ela me atravessou com essa flecha da psicanálise, que é o quê, né? Você estuda, o objeto da psicanálise é o inconsciente, é aquilo que não está consciente, né? E aí a gente faz uma formação. E aí tem 2 escolas, que é a inglesa e a francesa, que é do Freud e depois a lacaniana. E aí você tem que escolher uma escola de psicanálise, e tem várias pelo mundo afora. No Rio de Janeiro eu fiz 2. Comecei no campo lacaniano, no Maitá, com o Quiné, com várias estrelas assim, da psicanálise brasileira. Depois eu passei para o corpo freudiano, e aí eu fiz essa mudança porque são maneiras de estudar a psicanálise diferenciada. Cada um pega um pouco mais do pai da psicanálise, que é o Freud, outros pegam mais o Lacan. E aí, juntamente com a minha faculdade, eu fui fazendo essa formação. A formação em psicanálise, a que não é ortodoxa inglesa, do Freud, ela é permanente. Enquanto você atende e trabalha com a psicanálise, você precisa estar fazendo essa formação, estudo contínuo, sem parar. É um tripé da psicanálise, né? A análise pessoal, a supervisão dos casos que se atende e o estudo permanente. Então, essa formação é isso. Você está sempre fazendo seminários, estudando os livros, né? E eu fiz essas escolas por muitos e muitos anos. E fiz a pós-graduação em psicanálise também, que aí já é uma formação mais acadêmica mesmo, formal. Mas aí isso a gente explica de repente em outro momento, porque tem um debate aí na psicanálise dentro das universidades, como é que é o funcionamento disso. E a psiquiatria, que você me perguntou, é campo da medicina, é uma especialidade da medicina. Um psiquiatra, ele pode medicar uma pessoa que está em sofrimento, que tem um diagnóstico de algum processo mental complicado, enfim, uma depressão, uma ansiedade, ele pode fazer uma medicação, né? Coisa que o psicólogo, o psicanalista não tem essa autorização. E a gente nem estuda para isso porque a gente tem um outro interesse aí. Então, basicamente é isso. Tem um psiquiatra que é um médico, um especialista, tem um psicólogo que vai tratar de aspectos mentais dentro de várias abordagens, e tem a psicanálise que tem um objeto de estudo que é o inconsciente, aquilo que a gente não tem acesso. Legal, então você tem uma formação em psicologia, você fez uma universidade de psicologia e você também fez concomitante ali uma formação em psicanálise, passando por 2 escolas de psicanálise. Isso. E psiquiatria não tem a ver conosco porque está no campo da medicina, isso, certo? Isso. Para quem está chegando para procurar um cuidado, a pessoa tem que saber necessariamente para onde ela tem que ir já de cara. Eu sei que eu tenho certeza que eu tenho que ir ao psicólogo, eu tenho que ir a um psicanalista ou eu tenho que ir a um psiquiatra. Como é que funciona isso, assim, para quem está procurando? Não necessariamente a pessoa tem que saber para onde que ela vai, até porque
Se supõe que são leigos, né? Não tem conhecimento para onde vão. E aí o que acontece? Tem um sofrimento, preciso melhorar. Existe um tratamento, vou procurar alguém que possa me ajudar. Me disseram que é um psicólogo, que é um psiquiatra. E aí, quando esse profissional receber essa pessoa com esse sofrimento, esse conflito, algo que tem que solucionar, esse profissional, dentro da sua ética, vai saber informar o que ele realmente precisa. E aí vai fazer uma indicação caso ele não possa atender essa demanda. Nem o psiquiatra vai sair medicando e nem o psicólogo vai dizer de cara que não é necessário o psiquiatra, né? Exatamente. Vai haver uma... Aliás, tem um nome isso na psicanálise, né? São as entrevistas iniciais, né? Como é que funciona isso? Preliminares. Como é que funciona um pouco isso, assim? Como é isso? A entrevista, assim, do psicanalista é indeterminada, assim, a gente tem... As pessoas sempre perguntam, são quantas? Não posso dizer quantas, é o cada caso, é o caso a caso, né? Então, assim, e dentro dessa entrevista a gente vai sabendo se aquela queixa que a pessoa está trazendo, que o sujeito traz, é possível de se transformar numa demanda analítica. Mas o analista, ele vai, nessas entrevistas, ver o que é possível aí do sujeito se ver com sua própria história e se tem alguma saída para aquilo que ele traz com esses recursos que o analista dá. E aí eles dois juntos veem isso também. Legal, então é importante saber que tem limites, né? Tem limites. Inclusive limites, às vezes a pessoa não tem condições de entender aquele caso porque toca em pontos que são complicados para o próprio analista ou psicólogo, né? Exatamente, sim. O que não é muito é o caso da psiquiatria, né? Porque está olhando para o corpo, né? Está olhando para o organismo, né? Para um funcionamento assim neurológico, psíquico, né? Orgânico, biológico, químico. Né? Ele inclusive vai trabalhar com uma química para poder fazer as alterações necessárias neurologicamente para que ele possa melhorar daquele sintoma que ele traz. Né? O sintoma para o psiquiatra, ele é muito visto assim, o que eu posso fazer quimicamente para ajudar esse sujeito a melhorar desse sintoma que ele está sofrendo, que já não é o campo da psicologia e da psicanálise. Aliás, o próprio sintoma é legal falar disso, né? Enquanto o médico ele trabalha ali para eliminar um sintoma, para reduzir um sofrimento, o sintoma para a psicologia, mas principalmente a psicanálise, tem uma função, né, importante. Tem. Então, por isso também é importante não eliminar completamente determinadas situações pelo qual o sujeito está passando, porque é como se os sintomas fossem vias de acesso à questão que de fato aflige, é mais ou menos isso. É isso mesmo, é isso mesmo. O sintoma ele é um anúncio de algo muito importante que está por trás daquilo ali, né? É uma consequência já de uma causa que a gente precisa investigar. O psicanalista, ele é um investigador disso, ele vai traçando e mapeando onde é que está, né? O quebra-cabeça que está um caos da vida do sujeito vai começando a tomar uma forma, e aí esse sintoma é compreendido. Aquilo que ainda não pode ser dito, que ainda não tem uma palavra, que ainda sai nas lágrimas, que ainda sai numa angústia, num sentimento, num certo peito, né? Na análise, então, a pessoa vai conseguir codificar isso, dar um significado para isso, né? Sim. Agora, o que a gente não pode perder de vista é que psicologia, a psicanálise, a psiquiatria e outras práticas psis, inclusive as práticas integrativas e complementares, são práticas de cuidado, né? Não importa onde a gente chega, como a gente estava dizendo aqui agora, mas o que importa é que a gente encontre um profissional ético, um profissional alinhado com o cuidado desse paciente. Uma coisa legal que você falou, queria que você aprofundasse um pouco, é o caso a caso, você disse. A gente vê uma onda de diagnósticos, uma onda de generalizações, e agora chega a Camila que diz para mim que é o caso a caso. Uma coisa que se aplica a mim não se aplica a você. O que é o caso a caso para a psicologia? Como é que funciona isso? O caso a caso, posso dizer um pouco para a psicanálise? Sim, claro. Porque acho que a psicanálise se apropria mais disso do que exatamente a psicologia. A psicologia também, obviamente, mas a psicanálise leva esse caso a caso muito a sério, porque o inconsciente ele é o iceberg todo e a ponta é a consciência, né? Que era o que o Freud fazia, essa metáfora aí. Eu preciso entender, porque uma pessoa pode chegar num consultório dizendo tem TDAH. Isso é uma coisa muito generalista, né? Generalizada. E as pessoas se
se encarceram nisso, as pessoas se rotulam nisso. E elas vão vivendo a vida com essa etiqueta. Isso é muito perigoso. Então, faz parte da psicanálise e da psicologia um pouco que arrancando essa etiqueta para ver quem é aquela pessoa ali que está com aquele sintoma do TDAH, porque existe ali uma particularidade. E o Freud, né, que é o pai da psicanálise, ele falava uma coisa muito bacana, assim, sempre atender o paciente como se fosse a primeira vez, mesmo que ele esteja com você há muitos anos. Quando ele aparece no consultório, é como se fosse... A nossa disposição tem que ser essa, assim, é uma novidade. Porque aquele caso é muito particular. Por mais que seja um sintoma que todo mundo tenha, ansiedade no mundo contemporâneo. Ou mesmo que seja desse paciente que se repete a várias sessões. Também, exatamente, muito bem lembrado. É uma delicadeza, é um cuidado que o psicoterapeuta, que o psicanalista tem diante dessa pessoa que procura. Esse sintoma ele tem que ser desvendado, né, nesses processos psíquicos terapêuticos, dentro da psicologia e no campo da psicanálise. E as terapias integrativas complementares, você falou também, que é um outro recurso que as pessoas procuram, que é muito legal, que está aí no SUS, né? Mas que são técnicas também com fins terapêuticos e que ajudam em determinado ponto esse sujeito. São coisas diferentes, terapias complementares, a psicoterapia da psicologia, a psicanálise, a psiquiatria. São campos que têm uma coisa em comum, uma interseção, que é o cuidado com o outro, o querer melhorar a vida do outro, né, com seus conflitos e sofrimentos, mas são diferentes na sua abordagem, no seu tratamento. Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que essa diferença do olhar ou da técnica importa muito mais para o profissional do que para a pessoa que está chegando, né? Bom, a pessoa precisa de um cuidado, precisa de um tratamento, digamos assim, precisa entender tudo que ela está passando. Sim. Então é importante ela chegar num profissional, seja qual for, psicólogo, psicanalista ou psiquiatra, e dali cada qual dentro da sua ética e respeitando a ética dos próprios limites e entendendo o próprio campo, vai encaminhar a pessoa para o lugar que é necessário para ela. Exatamente. Às vezes pode ser que precise do psiquiatra, de um psicólogo e uma terapia complementar. Eles podem se ajudar no tratamento da pessoa. Também tem isso. Não, um não exclui o outro. Podem trabalhar juntos. Sim, respeitando o nome, né? Mas também a gente pode pensar que toda terapia, todo tratamento deveria ser complementar, né? Não existe um sujeito isento de outras situações que o acometem. Existe a política, existe o afeto e tudo isso está aí se relacionando com o corpo dentro disso tudo, né? Isso. Então, Camila, uma coisa que eu tenho prestado muita atenção aqui em Maricá, que é um município que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, Maricá, eu tenho visto terapeutas, no geral, assim, se auto-intitulando alguma coisa ou sendo autorizados de uma maneira que a gente não está acostumado a ver, né? Você falou que a psicanálise, por exemplo, tem uma formação que é ampla. Quanto tempo leva, mais ou menos, para uma pessoa se formar aí como um psicanalista? Tá, eu volto um pouquinho no que eu estava dizendo, que assim, depende, porque a formação em psicanálise, ela tem dois caminhos, né? Um ortodoxo freudiano, apenas freudiano, e aí, eu não sei hoje em dia como é que está muito essas escolas, como é que está o funcionamento delas, mas alguns anos atrás, tinha que ter uma formação de 5 anos, tinha que ser psicólogo ou psiquiatra, não podia ser qualquer grau superior, que é uma exigência da formação de psicanálise. Qualquer escola de psicanálise pede um 3º grau, né, uma formação superior, mas na escola inglesa tinha isso, 5 anos, 5 vezes por semana de análise, tinham várias regras a ser cumpridas. Já a escola francesa, as escolas de psicanálise da linha francesa, que são lacanianas, que é um retorno a Freud, Lacan faz uma releitura de Freud, né? Ela tem por base uma formação contínua, para sempre. São muitos seminários. O que é para sempre, né? É para sempre. Enquanto você trabalhar com isso no ofício, sendo um psicanalista, você precisa estar estudando psicanálise, estando filiado a uma escola de psicanálise. Porque ali isso vai garantir a você, de alguma maneira,
uma oxigenação daqueles conhecimentos e aquela teoria qual você se debruça para compreender o ser humano, né? Então, assim, você não pode parar com aquilo. E ali, nessas formações, você vai estar sempre mudando de temas, mas vai estar sempre estudando. Todo estudo é pouco, assim. Então, por isso que a gente precisa ter esse compromisso do tripé psicanalítico. Quem é atravessado pela psicanálise, né, precisa ter esse compromisso de fazer a sua própria análise pessoal, fazer um estudo constante da psicanálise, da teoria psicanalítica em alguma escola que forma psicanalistas e fazer uma supervisão dos casos. Isso é um tripé da psicanálise para que ela funcione da forma mais ética possível, e que possa ajudar a pessoa da melhor maneira. Bom, Camila, acho que hoje, assim, só para a gente começar a se aproximar desse tema, começar a conversar, ver qual vai ser a repercussão, quais são as dúvidas que vão aparecer para a gente. Você vai retornar aqui já para responder essas dúvidas, falar um pouco mais sobre a sua prática em si, que eu acho que hoje foi bem rapidinho, quase que dando aqui um corte lacaniano. E, bom, muito obrigado pela participação. Obrigada a você. Espero que o café tenha agradado. Muito gostoso. E no próximo vídeo a gente volta a conversar um pouco mais. Muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade.